diferente. A de hoje para daqui a 20 anos. Muito diferente. Segundo, é a questão da acessibilidade. O país está bem servido de meios de acesso a centros de tudo. O país é muito pequeno. Não é? Costumo dizer que é muito difícil, nós temos que ter muito cuidado para andar 300 km e não sairmos de Portugal. Não é? Muito cuidado. E, portanto, o país é pequenino. É muito pequenino. Por isso, nós temos que também compreender que aquilo que estamos a sofrer hoje, a pagar dívida por infraestrutura que criamos, deve ser usada. E, portanto, agora não podemos dizer que, mas agora quero o hospital. Não, está na altura de se repensar também no tipo de acompanhamento da população, mas claramente a despesa de saúde tem que ter isto em conta. Sim. Já agora, um dado curioso. São as externalidades positivas. Sim, externalidades positivas. Aqui agora, é tudo o que está à volta. Coimbra, eu chego em Coimbra em 1 hora e 40 minutos, 1 hora e 45 minutos. Não é? Portanto, não é cumprindo as leis do trânsito. Claro. Portanto, eu não preciso de um hospital de melhor especialidade em Lisboa. Posso lá ir, desde que não seja uma urgência. Claro. Mas já agora, em relação à distribuição da população. Nós temos uma população razoavelmente concentrada. O que ainda reforça mais, uma reflexão que se deve ter, e se deve ter coragem de dizer isso às pessoas, que aquilo que temos que fazer na despesa, na forma de repartirmos as despesas de saúde e o tipo de investimento que se faz, tem que ter isso em conta. Vejam a diferença entre Portugal e a Grécia. Portugal tem mais ou menos o mesmo número, a percentagem de população nas zonas densamente povoadas que a Grécia, à volta de 45%, os dois países. E, portanto, há zonas densamente populadas, mediana e depois rarefeitas. Nas zonas rarefeitas, Portugal tem apenas 27% de população. Portanto, tem muito menos população. E vai ter ainda menos. A Grécia tem mais de 40% da população em zonas de baixa densidade populacional. Basta pensar nas ilhas. Portanto, eles têm que fazer um esforço para manter, por exemplo, em cada ilha, uma unidade de saúde, uma escola, etc. Portanto, há um tipo de despesa que está associado à estrutura e à forma como a população se dispersa ou concentra. Sim. E nós não podemos ser alheios a isso. Claro. Estava agora a lembrar-me, por acaso, a propósito da situação de Timor, que justamente o problema da Indonésia é ser um país de 1.500 ilhas em que a força da coesão daquele imenso país é a marinha. E é a marinha de guerra, digamos assim, que aguenta aquele país todo junto e que é portanto, as condicionantes da geografia, muitas vezes, passam-nos ao lado. Jorge. Muito obrigado. Enfim, felicitar aqui a intervenção do Artur Araújo. Queria só chamar a atenção para alguns aspectos. Eu não sou, obviamente, especialista em saúde. Vou acompanhando à distância alguns números e algumas reflexões e preocupa-me, obviamente, porque é uma parte integrante daquilo que é a nossa coesão social. Mas queria chamar a atenção para um aspecto. Há pouco o Dr. Seixas Val referiu a questão constitucional que estabelece que o direito à saúde é universal e tendencialmente gratuito. Enfim, essa do gratuito é obviamente uma falácia, não é? A saúde é tudo menos gratuita e, portanto, basta ver, no fundo, aquilo que é a despesa pública com saúde para perceber que ela não é gratuita. E, portanto, vir com esta argumentação para a discussão pública de que manter o Serviço Nacional de Saúde é manter um serviço gratuito é uma mentira grosseira. E, portanto, é preciso, por isso, obviamente, escrutinar de forma muito severa a despesa em saúde. E escrutiná-la significa colocar o Serviço Nacional de Saúde sem ter que justificar onde é que gasta 8, 9 mil, 10 mil milhões de euros por ano, porque, obviamente, em contexto de escassez, com múltiplas aplicações possíveis para aquilo que são os impostos que são cobrados todos os anos, obviamente, é preciso fazer escolhas. E se ninguém questiona que, manter, pelas várias razões que foram aqui apresentadas, uma população saudável é de todo benéfico do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista da coesão, etc. Obviamente, a saúde não tem preço, mas tem um custo. Há pouco falávamos sobre isso. Não tem um preço, mas tem um custo. Portanto, é preciso avaliar muito bem e vamos ter confrontados também pelo envelhecimento severo da população com decisões até éticas difíceis, não é?
quanto custa prolongar artificialmente a vida humana, com, enfim, em muitos casos, em casos terminais, etc. E, portanto, e são aquelas questões que nós gostaríamos nunca de nos ter que os colocar, mas vamos ter que lhes dar resposta. Portanto, não vale a pena ignorá-las, elas não desaparecem, vamos ter que lhes dar resposta. Depois queria só realçar também aqui da apresentação aquele diferencial, aquela questão da esperança de vida com saúde. Aos 65 anos. 65. A nossa porcentagem é mais. Eu tomei nota dos valores. 6 e 6,7. 6 para as mulheres, 6,6 para os homens. Bom, a esperança de vida total para os homens aos 65 anos hoje aproxima-se dos 19 anos. Para as mulheres aproxima-se dos 22. Portanto, veja o diferencial entre aquilo que é a longevidade e a longevidade com saúde. Estamos a falar aqui de, aos 65 anos... Portanto, 12 anos sem saúde. 1/3 da vida que vamos ter, vamos tê-la com saúde, os outros 2/3 vamos tê-la, vamos passá-la, enfim, em grados de dificuldades. E aqui, obviamente, isso, enfim, deveria merecer uma reflexão muito acentuada, porque, com certeza, por aqui também, se conseguir diminuir este gap, haveria uma poupança significativa para o Sistema Nacional de Saúde e, obviamente, eu só estou a ver aqui uma possibilidade que tem a ver, obviamente, com a prevenção. Com a prevenção. Portanto, e é uma matéria que fica sempre de fora do debate sobre a saúde, é a prevenção. Discute-se quantos hospitais, quantos médicos, onde é que vão estar, quantas ambulâncias, quantos helicópteros do INEM, e nunca se discute... A saúde depende de todos os outros fatores que eu falei. Só uma porcentagem pequena é que depende do serviço de saúde. Exatamente. É todo o outro ambiente cultural, educacional, etc. Onde está isso? Exatamente. E, portanto, eu penso que o grande contributo, enfim, um dos grandes contributos que poderíamos dar todos para tornar a saúde comportável com aquilo que é a nossa capacidade para o financiar, seria, obviamente, apostar numa prevenção forte que diminuísse este gap e que, enfim, porque obviamente isto tem benefício a vários níveis. Não é apenas uma questão puramente financeira. Imagina o que significa ter uma população mais saudável para participar no mercado de trabalho, para usufruir da sua velhice, para poder participar na cidadania, etc. E a diferença que é tê-la nos corredores das urgências hospitalares ou nas unidades de cuidados continuados, no fundo, que é um pouco, ou tê-las permanentemente a ir à farmácia comprar os medicamentos aos centros de saúde, ou seja, um consumo exaustivo do Sistema Nacional de Saúde. Depois também queria, enfim, enquanto utente, queria obviamente frisar este aspecto que foi aqui referido, que o sistema de saúde existe muitas vezes para se autoalimentar, o sistema público. E isso também existe na educação. E também existem muitas outras repartições. O sistema de saúde existe em muitos casos para se autoalimentar, para alimentar a organização, para alimentar as qualquer burocracia, para alimentar as classes corporativas, para alimentar os negócios da saúde, porque não dizê-lo também, enfim, porque obviamente os negócios da saúde são muito importantes. Enfim. E existem outras áreas da governação, existe na educação, existe nas repartições públicas, etc. E, portanto, isso parece-me, sinceramente, no século XXI já não é aceitável. Não é aceitável que uma sociedade mais informada, mais esclarecida, que seja mais exigente, e nós vemos sinais de que a sociedade portuguesa hoje, em muitas matérias, é mais exigente, e o doutor referiu aqui o facto dos doentes hoje abordarem o sistema com muito mais informação sobre as suas patologias, comparam resultados, enfim, questionam os médicos diretamente sobre o tipo de tratamento que vai ser administrado, e, portanto, por que não colocar também esse maior conhecimento, essa maior exigência ao serviço, enfim, dos sistemas de saúde. E, portanto, enfim, é um tema muito complexo. Artur, deixe-me questioná-lo em dois aspectos. Eu acho que, para sermos justos, temos que reconhecer que, quando a Constituição fala num sistema tendencialmente gratuito, está a referir-se tendencialmente gratuito para cada utente. E, portanto, assume que todos nós, enquanto comunidade, coletivamente, assumimos, através dos nossos impostos, deveríamos assumir a totalidade dos custos da saúde. Mas isso não quer dizer que não tenha custo, evidentemente. Eu não questiono a universalidade, enfim, ela é um dos elevadores sociais da sociedade. Claro. Portanto, mas ela, juntamente com a educação, o ter acesso à saúde e ter acesso à educação, independentemente do seu nível económico à nascença e da sua capacidade para pagar os serviços, são os dois principais elevadores sociais
que nós temos no país e acho que não devemos abdicar deles. Mas isso não nos impede de escrutinar o serviço público. Isso, mas era isso que eu lhe ia dizer. A experiência já de mais de 3 décadas é que nos permite hoje verificarmos, por exemplo, com indicadores que há uma bateria, o Sr. Doutor ajudar-me-á. O Artur. O Artur. Há dezenas, para não dizer centenas de indicadores do mais ínfimo pormenor e que nos podem levar à situação que esta não é, digamos, a forma mais eficiente de financiar e de gerir este património geral. Mas atenção, deixe-me só dizer-lhe o segundo ponto que a sua intervenção me suscitou. Há um dilema na saúde que eu acho, aliás, fascinante na economia da saúde, porque tem este aspecto em que lida com questões que têm a ver com a vida e com a morte, e que é o problema do ratear meios terapêuticos e de resolver coisas com meios escassos. Eu nunca me esquecerei, eu li um livro que me impressionou muito, e eu sou especialista em generalidades, nunca aprendi, nunca estudei nada em profundidade, mas eu acho que a economia da saúde é fascinante por isto. Reparem, nos Estados Unidos, julgo que foi no pós-guerra, pela primeira vez apareceu um serviço de hemodiálise. Portanto, para ir mantendo em vida os doentes que precisavam de hemodiálise. O problema é que só começou por haver algumas escassas máquinas. Como é que se decidia quem é que era salvo e quem é que não era salvo? Ainda hoje pergunto. Os Estados Unidos pergunta-se até que idade se faz a diálise. Como é que se decide quando os meios, Mas cá não. quando os meios são insuficientes, quem é que é salvo e quem é que não é salvo? Essa é uma questão que faz com que aquilo que nós aprendemos na nossa querida escola, não é? Da procura e da oferta, daquelas clássicas coisas, não funciona assim na saúde. Não funciona assim. E, portanto, esta é mais uma razão para que o dinheiro que se gasta, eu digo gasto no bom sentido, para a saúde de todos nós, tem que ser muito bem gasto. Teria que ser gasto da melhor forma possível. E aí é que entra a discussão de como é que se gasta bem, de quais são os critérios, não é? De medição, quem é que está em melhores condições, como é que se diminui a burocracia. Uma das críticas enormes que se faz ao sistema norte-americano é o custo de um terço, digamos, do seu custo, do seu peso no PIB é empapelada. E, portanto, não há sistemas perfeitos. Há sistemas com prós e contras. Agora, esta discussão também está por fazer entre nós. Artur, estou-lhe a falar. Pedro Metelos, eu, em primeiro lugar, fiz aqui uma exposição. O Serviço Nacional de Saúde foi muito importante em Portugal, e é. Agora é preciso saber o que é o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde não é o Estado seu prestador de todos os cuidados de saúde. É assegurar à população portuguesa o direito a ter a saúde de uma forma universal e tendencialmente gratuita. Não é preciso o Estado ser prestador, é um Estado totalitário, quanto a mim. É produtor de meios de produção que pode deixar, se ele mantiver a regulação forte e uma auditoria forte. E eu acho, e é o meu pensamento, e nós já temos aqui dados sobre isso, se o Estado entregar a gestão de alguns hospitais públicos ao setor privado, tem grandes ganhos de eficiência. E um exemplo estou-lhe a dar. As parcerias público-privadas, que têm sido a desgraça do país em muitos aspectos, na saúde têm sido ganhos muito grandes para o Estado, poupa cerca de 25% por ato em relação aos próprios hospitais que eles servem. E mesmo assim, a gestão das parcerias público-privadas, se sabem, na saúde, não é uma gestão totalmente livre. É uma gestão ferozmente condicionada, com mecanismos de auditoria muito fortes, e temos uma ferramenta muito importante cá em Portugal, bem feita pelo Ministério da Saúde, Justiça Dr. Correia de Campos, que conseguiu montar um sistema de informação que controla muitíssimo, de uma forma muitíssimo apertada, todos estes hospitais das parcerias público-privadas. De maneira que eu quero... Mas não usa essa mesma ferramenta para os hospitais públicos? Só usa para os hospitais públicos. Não usa. Não usa. Os hospitais públicos, eu chego-me a dizer, tudo o que se gasta em gestor nos hospitais públicos é dinheiro deitado fora. Uma empresa que chega ao fim, tem resultados negativos e mantém os gestores, para que é que os lá quer?
Deixa estar os médicos a gastar, os enfermeiros, é mais gente a ganhar. E ter mais uns carros para passear. Isto é a realidade. Nós temos que ver que as empresas públicas em si, gigantes, não resultam. E é preciso ver que os hospitais públicos, grande parte deles, são as maiores empresas em muitos sítios. Se o Hospital Santa Maria não for a maior empresa de Lisboa, tenho dúvidas. Sim. Aquilo é uma cidade. É uma cidade. E em Coimbra é melhor nem falar. Ou a Coimbra é melhor nem falar. É melhor nem falar. Até assusta. De maneira que vejam o que isto é. Isto entregue tudo. Aqui, a poderem faltar 600 funcionários por dia, etc. Eu não estou contra, como lhe digo, o Serviço Nacional de Saúde é um ganho civilizacional. E foi necessário inicialmente, porquê? Porque não havia investidores em hospitais. Neste momento há investidores, há quem gere melhor. Vamos trazer para a saúde aquilo que fez a Europa. Sim, concorrência e eficiência. Artur, eu estou a picá-lo por isto, porque eu quero perceber até onde é que quer ir, onde vai o seu pensamento. Porque nós não vamos, com picareta, desfazer o Santa Maria em 4 bocados. Deixe-me que lhe diga, eu tenho... É a privatização da gestão que dá uma grande... Não, imediatamente. Vamos fazer uma coisa. Vamos criar, isto é o meu pensamento e é o meu pensamento pessoal, e vem fundamentado pelo entregar parte dos hospitais à gestão privada, manter outros à gestão pública, principalmente os grandes hospitais, mas como verdadeiras empresas públicas, como são os hospitais ingleses, que têm um Serviço Nacional de Saúde muito semelhante ao nosso. São verdadeiras empresas públicas. E onde se aplicavam aqueles mesmos critérios. Todas, evidente, regras aquilo que falou do bloco é impossível. É impossível aplicar num sistema público. É absolutamente impossível. Tem greve logo no dia seguinte do setor médico, do setor isto, que à tarde os meus colegas fazem isto. De manhã são sindicalistas, à tarde, quando vão para outro sítio, vestem a farda completamente diversa e diferente. Eu noto, mas a culpa não é deles, é que eles proporcionam esse meio. Isto é como existe, isto é insustentável. E eu tenho andado, deixe-me só que diga, eu tenho andado fora, em vários países, a Alemanha, a maioria dos hospitais são de gestão privada ou social. A diferença é que entre o privado e o social lá, o social não paga impostos. Do resto, os acessos são iguais. Cá não acontece bem o mesmo. São iguais, não pagam impostos. Do resto, são hospitais que têm as mesmas garantias que tem qualquer hospital público. E o doente, que não é o utente, é o doente, é o cliente também, em parte, sem ser com fins comerciais. O utente tem a impressão que é obrigado a ir lá, andar nessas linhas, é tratado como tal. Eu queria chamar a atenção daquilo que disse. As decisões à distância são piores ainda, mas eu compreendo porque é que o Sr. Ministro foi obrigado a tomar decisões mais centralizadoras ainda. Porque a pobreza da gestão que havia era franciscana. Era tremenda. Pois, voltamos claro, ao calcanhar pois é daquilo. isto, é um grande calcanhar. O Estado quer gerir tudo. Há um aspecto que também nos deve preocupar, ao contrário do envelhecimento. Claro que devemos ter um envelhecimento saudável, que o envelhecimento não é saudável em Portugal e gasta, mas é o custo da inovação. A inovação hoje pensa-se que a inovação vai trazer custos tremendos. A inovação naquilo que eu já falei, da genética, da biónica, etc. A inovação do medicamento, parte dele é pseudo-inovação. Muito do barulho que aí vem são pressões de interesses da indústria farmacêutica, tenho muito respeito por ela, mas utiliza inclusive associações de doentes para pressionar e de que forma, e políticos, claro, etc. De maneira que não é verdadeira inovação. Um doente, inventar um medicamento que o doente dura mais de um mês, custos tremendos, e às vezes com qualidade de vida pior, eu sou oncologista e sei bem isso, e sei bem que isso não é inovação. Claro. Fazer ensaios clínicos, por exemplo, em Portugal, que é uma área que isto traz muito dinheiro, não traz dinheiro nenhum, dá prejuízo ao Estado. Porque os ensaios clínicos tiram muito mais tempo a tratar o doente, vem mais dinheiro diretamente, mas é diretamente para o bolso de profissionais, e vem muito pouco para a instituição, que gasta muito mais, para os próprios hospitais. Vem muito pouco mesmo. Dizendo que isso traz ali um mundo de riqueza, etc. É tudo uma falácia. Nós temos que nos situar verdadeiramente. Enquanto não houver, de uma forma progressiva, isto não pode ser com revoluções, nós não podemos despedir a gente do Hospital Santa Maria, nós não podemos, então este país é que tinha níveis de desemprego, o São João, etc. Mas tem que se pensar de uma forma à distância. Não basta podar árvores. Podar árvore não leva a nada. Temos de deixar crescer outra árvore ao lado que vá florescendo, crescendo. Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta, para ver se eu entendo. As unidades de saúde familiares
Quer dizer, nós temos falado só dos grandes hospitais, etc. Pergunto, Artur, acha que o trabalho por objetivos e com incentivos materiais não deu resultados positivos nas unidades de saúde familiar? É evidente que deu, mas está muito caro. Como? Mas está caro ao país. Está caro. Está caro por uma Não, razão. é porque eu na minha centro de saúde funciona, imediatamente atendido. Exatamente. Funciona melhor, etc. Mas atrás daquilo há um sistema muito pesado burocrático, que era escusado. O que assistimos nos países... Na Inglaterra, eu vejo a Inglaterra, o seu sistema de saúde piorou em muitos aspectos. Sim. Mas também tem coisas ainda positivas, porque esse sabe que custam dinheiro. E então, e foi dos primeiros, é o que mais experiência acumulou, etc. A relação é direta entre o médico, que tem a sua assistente de contrato, e os doentes, e a sua equipa. Pois. Não há mais burocratas ali metidos a fazer contas só, etc, que isto só vai empatar, só vai criar areia na engrenagem. Muito bem, muito bem. Eu agora só pergunto aos outros 3 membros do painel se ainda querem dizer mais alguma coisa em relação às últimas coisas que ouviram, porque o Secretário de Estado já está na sala. Eu tenho pena que ele não tenha assistido toda a manhã, mas os seus afazeres é sempre assim, nunca não lhe permitem estar aqui, mas foi muito interessante, garanto-lhe que foi muito interessante o que aqui se discutiu. Não sei se quer... Nada especial. Uma coisa que penso que é importante, e aqui eu falo como segurador, é que o nosso papel pode ser mais importante neste sistema de saúde. Naturalmente, tem que ter algumas condições. Esse é um exemplo muito simples. Nós temos, hoje em dia, um desenvolvimento muito grande do conhecimento a priori, como pode evoluir o cidadão. O sistema ADN. Se, por acaso, imaginem que os políticos decidem os seguradores não podem ter acesso ao ADN das pessoas, por um direito de privacidade, que é perfeitamente natural. Nós, no dia seguinte, só fazemos seguros às pessoas para que têm determinado tipo de ADN. Eu só faço esta observação. Muito bem. É um problema. João, quer dizer mais alguma coisa? Não. E é uma solução, ou pode ser uma solução. Pronto, já deram todos o vosso contributo. Eu aqui, como última palavra, não resisto a dizer uma coisa. Também aqui, Artur, curiosamente, esbarramos naquele que é, no meu modesto entender, um fator muito limitante para uma maior produtividade, para uma maior capacidade de riqueza em geral dos portugueses em Portugal, que é o nível dos seus gestores. É o nível da gestão. Não se pode dizer, ao mesmo tempo, que os portugueses são muito produtivos na Alemanha, na França, no Luxemburgo, em todo lado. São trabalhadores exemplares, com baixo absentismo, com grande lealdade para as suas empresas, com grande produtividade. Não se pode dizer que as empresas que têm uma boa gestão, nomeadamente, sejam estrangeiras ou não, mas com métodos de gestão avançados, são dos melhores em grupos multinacionais e, ao mesmo tempo, não se reconhecer que esses mesmos trabalhadores, num contexto de má gestão, não conseguem produzir nem metade dos seus congéneres europeus. Esta é que é uma questão que eu, francamente, me pergunto, sendo detectada há anos e anos, como é que ainda não foi objeto de uma, digamos, de uma intervenção, de um debate, de uma abordagem social, com os parceiros sociais e política, muito mais ativa para se vencer este que é um atraso clamoroso na nossa sociedade. Ao mesmo tempo, posso dizer António, uma coisa? não é, muitas vezes não é apenas um problema de gestão, é um problema também da legislação que permite gerir determinada maneira. Sim, é verdade, mas aqui há uma coisa que é muito importante. É a omnipresença da cultura do Estado. Sim, senhor. E essa omnipresença da cultura do sim, Estado senhor. é um peso tremendo. É cultural em Portugal, já vem do Estado Novo. 48 anos de Estado corporativo. Novo, Sim, corporativo, e que se mantém, e de que maneira. E essa Pronto. omnipresença é patente. Bem. Nós temos das melhores escolas do mundo de gestão, creio eu. Sim. E são bons gestores, Quer dizer, muitos. sim. Agora, se metem no sistema, não calculo. Não. Andam ali todos e tal. Aquilo é um meio de cultura, Não, mas- como eu disse há bocado. Mas sabe, Contagia. mas Aliás, deixe-me só que lhe diga isto.
Isto é como as infecções hospitalares. Sabe o que são infecções hospitalares? Sei. São as bactériazinhas que andam por Sei, lá. sei. A pessoa vai para lá de Estão a saúde, crescer. fica infectado. Exatamente. Mas Ele para aí anda. Mas deixe-me também dizer, é bom da verdade, que há também um problema cultural mais vasto. Porque há jovens que não podem exercitar o que aprenderam sem estar com a mão na massa. Sem lhes darem a oportunidade de mostrar. E isso é, em todo lado, uma partilha de poder, de saber, etc. E isso custa muito para quem não quer abrir mão dos métodos tradicionais da sua gestão. Pronto. Fico-me por aqui. Peço desculpa por esta adenda, mas eu tinha que o dizer, porque, curiosamente, neste setor, eu repito, cada euro que se gasta na saúde devia ser muito bem gasto. Gasto. Exato. Não é verdade? Porque é por aquilo que é mais precioso para todos nós, que é o direito à vida. Muito obrigado a todos. Já temos entre nós o Sr. Secretário de Estado, Agostinho Branquinho, que veio encerrar esta manhã de debates aqui, que muito agradecemos. Eu só queria dizer que depois desta intervenção, evidentemente, vamos todos conviver no almoço, eu julgo que estou a dizer bem, não é verdade? Aqui mesmo ao lado. E, portanto, eu peço ao Sr. Secretário de Estado que tome a palavra. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde a todos. Espero que não vos perturbar muito depois desta manhã de trabalhos e que nós rapidamente possamos então ir para aquela parte que todos necessitamos depois de uma reflexão de temas tão importantes, também de tomar conta de outras partes do nosso corpo. Dito isto, Sr. Presidente do Conselho de Administração da Real Vida Seguros, Dr. Gonçalo Pereira Coutinho, Sr. CEO do Global Media Group, Dr. Vítor Ribeiro, os oradores que estiveram nos painéis, o seu moderador, Dr. António Pérez Metelo, minhas senhoras e minhas senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Real Vida Seguros, ao DN, JN, TSF e Dinheiro Vivo, o amável convite para abordar um tema cuja relevância é de elevada importância para Portugal e para os portugueses. Se olharmos numa breve resenha histórica, podemos considerar que os primeiros modelos de segurança social, naquilo conforme nós hoje dizemos, surgiram no século XIX pela mão de Bismarck. Nessa altura, nem tão Prússia, hoje Alemanha, a importância de se criar um mecanismo de proteção aos mais idosos resultou na determinação do acesso aos 70 anos de idade e, mais tarde, já no dialbar do século XX, desceu para 65 anos. No entanto, entenda-se que esse resultado abrangeria uma pequena parte da população, atendendo a que a esperança média de vida na segunda metade do século XIX rondava, na então Europa, os 45 anos. Depois seguiram-se evoluções substanciais, como foi o caso do pós-Segunda Guerra Mundial, com a implementação do Estado de Bem-Estar, que, para além de assegurar o pleno emprego, a cobertura universal de serviços sociais, como a saúde e a educação, estabelecia também um mínimo de proteção social para toda a população. Estavam assim dados os primeiros passos, na Europa, para a construção contemporânea do Estado Social. Em Portugal, estes primeiros passos tiveram ainda lugar no século XIX, surgindo pelo movimento mutualista, com a criação de formas de previdência coletiva para fazer face aos riscos sociais, auxiliando os seus associados na doença e na morte, no desemprego, nos acidentes de trabalho, nas doenças profissionais, na invalidez e na velhice. Desde os primeiros anos da República, onde se constituíram vários seguros obrigatórios, passando pelo período do Estado Novo,
onde as bases da Previdência tomaram forma, nomeadamente com a Lei de Bases da Organização da Previdência em 35 e da Reforma da Previdência Social em 62. Mas foi já no Portugal democrático que se procedeu à aprovação da primeira Lei de Bases da Segurança Social em 84. Porém, desde logo após o 25 de Abril, assistimos a diversas alterações, modificações e adaptações no sistema tal como hoje o conhecemos. Chegados aqui, são inquestionáveis os ganhos civilizacionais desta evolução nas várias formas de proteção que o sistema de segurança social garante hoje aos portugueses. No entanto, e centralizando a questão no sistema público de pensões, composto por um sistema de previdência do regime geral e por um sistema de proteção social convergente, hoje a Caixa Geral de Aposentações, a sua gestão e modelo de repartição, ou seja, as pensões atuais são suportadas pelas contribuições atuais dos trabalhadores no ativo e respectivos empregadores, importa, por isso, aferir do seu modelo de sustentabilidade. Vamos aos factos. A esperança média de vida em Portugal, como na Europa, tem vindo a aumentar gradualmente. Hoje vivemos mais anos. Se analisarmos a esperança média de vida à nascença, verificamos que em 1970 rondava os 70 anos para as mulheres e 64 para os homens. Hoje estamos a chegar, ou estimamos chegar aos 82,79 para as mulheres e 84,21 para os homens. O mesmo se pode dizer num outro indicador, que é mais importante para as questões da segurança social, que é a esperança de média de vida aos 65 anos, cujo crescimento em 1970 se situava em mais 14,6 anos para as mulheres e 12,2 para os homens. Hoje, esperamos viver mais 20,4 anos para as mulheres e mais 22,1 para os homens. Significa isto que em Portugal, cerca de 19% da população residente tem hoje já mais de 65 anos de idade. Mas se estas são boas notícias, que têm a ver com o aumento da esperança média de vida e, consequentemente, com uma maior longevidade, por outro lado, no outro lado da balança, os números da natalidade estão a provocar uma profunda inversão da nossa pirâmide etária. De acordo com os dados mais recentes, verificamos que caímos de perto de 181 mil nascimentos em 1970 para 83.500 nascimentos em 2014. Uma queda que o índice de fecundidade demonstra que, uma vez que ele em 1970 se situava em 3, e em 2014 se situa em 1,21, muito abaixo da média do 2,1 que permite a renovação geracional. Assim, a conclusão é simples. Temos cada vez mais ativos para cada vez menos pensionistas. Se olharmos para o número de jovens entre os 0 e os 14 anos, em função da população com mais de 65 anos, os números são claros. Em 2011, por cada 100 jovens, tínhamos 102 idosos. Hoje, por cada 100 jovens, temos 136 idosos. E projetamos para 2060 que em cada 100 jovens tínhamos 307 idosos. Outro dado importante reflete a evolução do número de ativos versus o número de pensionistas, o qual evidencia que desde 1975 até hoje o crescimento da população ativa cifrou-se em 34,4%, enquanto o número de pensionistas aumentou 248,3%. Somos, por esses fatores, em termos percentuais, já o 6º país mais envelhecido do mundo e na União Europeia o 3º que mais gasta em pensões. Minhas senhoras e meus senhores, considera-se que um sistema de pensões está em equilíbrio se o mesmo estiver financeiramente sustentável, ou seja, onde as receitas com as contribuições e cotizações e outras fontes de receita sejam suficientes para o financiamento das despesas de curto, médio e longo prazo com pensões, de forma a assegurar as responsabilidades assumidas. Infelizmente, o nosso exemplo diz-nos o contrário. Temos assistido de forma a garantir a sustentabilidade do regime geral a transferências do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social. Desde 2012 até hoje, foram já transferidos mais de 4,5 mil milhões de euros. No caso da Caixa Geral de Aposentações, o cenário é de igual forma preocupante.
Apesar de ser atualmente um regime fechado, que abrange os trabalhadores admitidos até 31 de dezembro de 2006, só em 2015 essas transferências elevaram-se a cerca de 4,6 mil milhões de euros. Estes dados expõem o estado da problemática da sustentabilidade do sistema de pensões e têm merecido igual destaque em inúmeros artigos, estudos de mais variados quadrantes políticos, sociais, nomeadamente com destaque para o relatório sobre a execução do Orçamento da Segurança Social de julho do ano passado, do Tribunal de Contas, o qual refere expressamente, e cito, as receitas inerentes ao financiamento do sistema de pensões tendem a diminuir, tornando incerta a capacidade de sustentabilidade financeira. Ora, foi exatamente para combater essa incerteza da insustentabilidade dos sistemas públicos de pensões que o Governo tem vindo a procurar fazer uma reforma. Uma reforma gradualista, com um fio condutor, onde não há uma medida milagrosa, mas um conjunto de medidas estruturais que tendem a criar condições objetivas para dar uma maior sustentabilidade do sistema público de pensões. Uma das primeiras medidas foi a necessária convergência das pensões dos trabalhadores em funções públicas com os trabalhadores do setor privado. Depois foi possível cautelar um princípio de justiça e equidade entre os trabalhadores, entre todos os trabalhadores, com a criação de regimes semelhantes nas regras da proteção da doença, na maternidade, no desemprego, na invalidez e na morte, e que eram diferentes há bem poucos anos. Procuramos também acautelar a sustentabilidade do sistema de segurança social ou avançar com a indexação da idade da reforma à esperança média de vida. Com a adequação que introduzimos, a idade de acesso à pensão passou para os 66 anos, o que na prática, naquele momento, significou apenas, então, um acréscimo de 6 meses e com um ganho potencial de mais de 100 milhões de euros que iriam onerar o sistema previdencial até 2060. No entanto, temos que reconhecer que esta reforma da Segurança Social, no seu todo, não tem sido possível concretizar, uma vez que o Tribunal Constitucional tem feito uma leitura do nosso texto fundamental que coloca em causa, ou que colocou em causa, uma boa parte das medidas que procuramos introduzir. Apesar disso, o Governo não desistiu e continuou a procurar soluções para resolver este problema da sustentabilidade. Na sequência de um último acórdão do Tribunal Constitucional sobre a convergência de pensões entre os regimes da Caixa Geral de Aposentações e o regime da Segurança Social, procuramos encontrar uma solução que respondesse expressamente ao solicitado, nomeadamente quanto à equidade intra- e intergeracional, bem como à necessidade de novas fontes de financiamento. E essa solução, e é bom aqui recordá-la, assentava em 3 pilares. A criação de uma contribuição de sustentabilidade, a introdução de um pequeno aumento das contribuições dos trabalhadores para os sistemas de previdência social de 0,2%, ou seja, um esforço pedido aos ativos, e, por último, um ligeiro aumento da taxa normal do IVA de 0,25%, cuja receita seria consignada ao sistema de pensões e, dessa forma, garantíamos a participação de toda a sociedade neste processo de consolidação. Na realidade, com estas medidas ficariam salvaguardados 95% dos pensionistas da Segurança Social e nos 2 sistemas públicos de pensões, 87,5% dos pensionistas. Apesar destes indicadores, o Tribunal Constitucional entendeu chumbar, desculpem a expressão, a contribuição de sustentabilidade no último acórdão. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria ainda de fazer um ponto de situação sobre a forma como estão a evoluir os principais indicadores do Orçamento da Segurança Social deste ano, do lado da receita, agora que já temos os dados finais do primeiro trimestre deste ano. Uma primeira nota sobre o combate à fraude. A cobrança coerciva, em 2010, situava-se nos 466,9 milhões de euros e, em 2014, registramos um valor na ordem dos 608 milhões de euros, ou seja, um aumento de quase 142 milhões de euros. Somados os últimos 4 anos, verificamos que a Segurança Social conseguiu recuperar mais de 2,5 mil milhões de euros de dívidas. E neste primeiro trimestre de 2015, o valor cobrado coercivamente
ascende já a cerca de 150 mil milhões de euros, ou seja, mais 30% do que o ano passado em igual período. Mas verificamos também, e este dado é mais relevante, um aumento bastante significativo na receita das contribuições e cotizações. No primeiro trimestre de 2010, o valor recebido situava-se em 3,2 milhões de euros no primeiro trimestre e no primeiro trimestre de 2015 alcançamos já a cifra de 3,4. Esse é também um valor superior em mais de 145 milhões de euros em relação ao primeiro trimestre de 2014. Ou seja, há aqui claramente o resultado de um esforço das nossas empresas na capacidade de empregabilidade e, por isso, o aumento da capacidade de receita das contribuições e cotizações por esta via. De forma igualmente relevante é a questão da promoção da natalidade. É uma prioridade civilizacional. Estamos a preparar um conjunto de medidas de apoio mais abrangentes que nos aproximem das boas práticas europeias, dos seus casos de sucesso, nomeadamente ao nível da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, na empregabilidade parcial e na parentalidade positiva. E essa é uma opção que está claramente vertida no novo quadro comunitário Portugal 2020, nomeadamente no Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. Minhas senhoras e meus senhores, assegurar as pensões futuras como as de hoje é um imperativo nacional que tem que estar muito para além das questões ideológicas ou da mera tática partidária. O caminho que temos vindo a implementar não está, obviamente, concluído, bem longe disso. No que se refere ao futuro, o sistema de pensões em Portugal e a sua reforma, ela terá que passar obrigatoriamente por um diálogo abrangente, onde todos são chamados à discussão, nomeadamente aqueles que possuem responsabilidades governativas ou que pretendem vir a ter algum dia responsabilidades governativas. Da nossa parte, estamos conscientes desta problemática e assumimos o nosso compromisso. Convidamos o maior partido da oposição a reconhecer igualmente a necessidade emergencial desse entendimento mais amplo. Até hoje, não obtivemos resposta. No entanto, o compromisso já foi assumido pelo Governo, em especial pelo Sr. Primeiro-Ministro, que estaremos na linha da frente para entendimentos amplos num acordo de regime, de forma a não hipotecar o esforço dos portugueses. Não podemos regressar a um passado não muito longínquo. A ação reformista que temos concretizado em Portugal indica o otimismo, a confiança e a esperança no futuro. Hoje, deixamos de ser um mau exemplo e passamos a dar o exemplo. Da nossa parte, estamos preparados para esse diálogo sobre a reforma da segurança social em nome de Portugal e dos portugueses. Aquilo que se espera é que outros possam dar o mesmo exemplo e coloquem, sobretudo, Portugal acima daquilo que são os seus interesses próprios. Para finalizar, gostaria, do mesmo modo, de dar os parabéns à Real Vida Seguros, que comemora os seus 25 anos, desejando os seus maiores sucessos, na certeza que ações como esta, deste debate, que ainda tive a oportunidade de assistir na sua parte final, resulta numa melhor informação, num melhor esclarecimento em matérias que a todos nos dizem respeito. Obviamente que a reforma da segurança social e dos sistemas públicos de pensões não é algo que nós possamos e devamos, neste momento, avançar com qualquer outro contributo que não seja este de desafiar que todos aqueles que têm, conforme há pouco disse, responsabilidades em termos de governação, se possam dialogar de uma forma aberta, franca, sobre o assunto. E esse é o enorme desafio. É disso que os portugueses esperam daqueles que são os seus dirigentes políticos. É desse desafio que nós todos temos que estar à altura. Muito obrigado.